13 de março de 2018, 6 horas e 58 minutos da manhã. Profeta Elias, testemunha mártir do Apocalipse, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Quero dar para vocês aqui uma palhinha, meu campo visual nesta manhã de terça-feira, aqui na cidade de Campinas. Estou aqui frente ao terminal metropolitano, prefeito Magalhães Teixeira, e eu vou me dirigir daqui a pouco ali, ó, para aquela rua ali atrás, e vou adentrar o túnel João Penteado para fazer um período de repouso, de descanso, até uma 13 horas da tarde, 14 horas da tarde aproximadamente. Pois eu passo a madrugada aqui, lá naquela plataforma lá em cima, lá atrás, ó. Aquela cabeceira de concreto lá em cima é a rodoviária. E eu passo ali a madrugada toda, até agora 6, 7 horas da manhã, estudando. E agora eu vou descansar no período da manhã até início da tarde. E depois da tarde eu me levanto e vou trabalhar mais as próximas 20 horas, até amanhã cedo novamente. Mas antes de repousar nesta madrugada, nesta manhã, eu quero, após esta madrugada de estudo, antes de repousar agora pela manhã, eu quero deixar para você aqui essa imagem do que eu vejo aqui pela manhã de terça-feira aqui na cidade de Campinas. Então aqui você tem uma visualização do meu campo visual de alcance. Você vê aqui o terminal metropolitano, e esse horário já é mais tranquilo a movimentação aqui, mas até umas 6h30 aproximadamente o fluxo aqui é muito grande de pessoas. Eu quero compartilhar alguma coisa com vocês interessante que me veio aproximadamente uns 40 dias atrás, aproximadamente. Me veio algo ao meu coração que começou a me incomodar muito. E essa indagação que veio ao meu coração uns 40 dias atrás é sobre o que é a fé. Será que a fé ela tem embutido dentro dela algo conspiratório? Então me veio isso ao coração uns 40 dias atrás, e eu entendi assim por percepção, tem alguma coisa oculto dentro desse termo, dessa teoria chamada fé. Tem alguma conspiração aí que eu não consigo captar o que é, eu não consigo perceber, eu não consigo ter a revelação do que está por trás desse termo fé. Pautado lá propriamente dito em cima daquele texto de Hebreus que diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê, que se espera. Mais ou menos isso aí, o texto literário. E eu senti pela minha percepção que tem algo conspiratório dentro dessa teoria, dessa informação. Mas eu não consigo entender o que é. Isso de 40 dias para trás até agora, eu estou buscando essa informação, que já começou a me esclarecer da semana passada para cá. Junto também a essa indagação que me veio ao meu coração, uma outra coisa me veio junto também no meu coração. Uma outra indagação, junto com essa, especificamente desse termo fé. Me veio assim ao meu coração: puxa vida, a ciência moderna dominou a Terra, e através dos seus desenvolvimentos tecnológicos, eles criou tecnologia para administrar todo o cotidiano da humanidade. E o status que eles adquiriram foram astronômicos, pelos seus feitos, as suas criações. Então, a ciência moderna é top, podemos assim dizer. E ela realmente domina a Terra, domina o mundo. Então, ela adquiriu um status de uma divindade, podemos assim dizer, um Deus, a ciência moderna. E dentro da ciência moderna existem diversos
diversas teorias, diversos conceitos que são catalogados, que são disponibilizados para nós e que são aplicados também no desenvolvimento de criações tecnológicas. Então, não tem nem o que se dizer e se comparar do que é essa tal da ciência moderna. É uma coisa fenomenal. Óbvio que eu, profeta Elias de Campinas, sei da onde provém toda a ciência. Se eu creio no eterno Criador do universo, Criador de todos os seres, de toda a matéria, então óbvio que toda a ciência deriva de uma primeira instância do eterno Criador, que depois é disponibilizado aos deuses pagãos, aos cientistas, aos astrólogos, astrônomos e etc e tal. Óbvio então que toda tecnologia científica, toda ciência, a sua origem está no eterno Criador do universo. Mas assim, tratando de um termo que essa ciência alcançou um status de Deus, podemos assim dizer, e também tratando daquele termo que eu comentei agora há pouco sobre a fé, me veio a indagação do seguinte: primeiro, eu quero descobrir qual a conspiração que está por trás do termo fé. E depois eu quero que forma de calo utilizando. Então veio à minha mente de 40 dias aproximadamente atrás até agora. Essas duas coisas se originou no meu coração. Primeiro, o esclarecimento desse termo da palavra fé, e depois veio ao meu coração fortemente: eu tenho que ter uma forma científica de comprovar a criação, a existência de Deus e, na verdade, não especificamente a existência de Deus, que é um termo muito elevado, não cabe a nós esses conceitos por hora. Isso nós vamos aprender na eternidade, quem é a origem de Deus. Mas a origem especificamente da criação que Deus fez. Esse é o fundamento do meu questionamento. Eu quero um termo científico para esclarecer o Deus soberano dos mundos. E eu quero um esclarecimento científico para explicar a criação. Vou passar para vocês a revelação que o Eterno me trouxe da semana passada para cá. Primeiro, o Eterno concluiu para mim a minha indagação e a percepção que eu tinha de que a palavra fé traz embutida dentro do seu bojo ideológico uma conspiração. E Deus confirmou para mim: realmente existe essa conspiração dentro desta palavra fé. A um princípio ela até é interessante, mas o que é a conspiração que contém na palavra fé? A conspiração que contém na palavra fé é o seguinte: para que eu preciso da fé? Primeiro, para acreditar a algo que eu não creio, que eu não conheço. Então, se eu não conheço algo e aquilo existe e é me trazido por informações subliminares, eu preciso de fé para acreditar que aquilo de fato existe. Então essa primeira parte é positiva da fé. Aí tem uma outra segunda parte, onde entra a dúvida que eu tinha, a indagação e a percepção de desconfiança que eu tinha, que é uma conspiração que está embutido dentro desse termo, dessa palavra. Qual que é a conspiração que contém nessa palavra? Chamado fé. A conspiração é o seguinte: se eu preciso de fé em todo o tempo, ela vira uma ideologia contínua. Se eu preciso de fé em todo o tempo, logo então, o que eu preciso de fé é o objeto desconhecido. No caso seria Deus, com relação às escrituras, literatura de teologia, a Bíblia no caso. Eu preciso de fé para acreditar em Deus. E aí, por que eu preciso de fé para acreditar em Deus? Logo, eu preciso de fé porque o objeto do que eu preciso acreditar não me é conhecido.
logo eu preciso de fé. Mas digamos que eu chegasse a um ponto de evoluir e conhecer o objeto desconhecido, no caso, estamos se tratando do personagem, do ser, que é a divindade, que é o próprio Deus. Então, digamos que eu conhecesse Deus, eu jamais precisaria de fé para acreditar nele. Porque você só precisa de fé para acreditar em algo que você não conhece. Mas a partir de quando você passa a conhecer, então não precisa mais fé, porque você já tem o conhecimento, você já tem a experiência, digamos, científica, usando um trocadilho, tá? De ciência, conceitos científicos e conceitos ideológicos e conceitos teológicos. Usando um trocadilho, quando eu conheço algo por experimento, quando eu conheço algo com profundidade, eu não preciso de fé. Por exemplo, eu preciso acreditar que o pneu do ônibus é feito de borracha? Eu não preciso de fé para isso, eu já sei que é feito de borracha. Por quê? Porque eu conheço, porque eu sei, porque eu já estudei, porque eu pude apalpar, porque eu pude tocar. Então eu sei que aquilo, eu não preciso de fé para acreditar que aquilo é feito de borracha. Esta palavra fé traz embutida no seu escopo ideológico. Quando a religião utiliza esta palavra e a própria Bíblia manipulou essa informação teológica, essa informação ideológica, a ideia dela era o quê? Uma vez que exista o termo fé, numa continuidade religiosa, na mente coletiva das pessoas, ninguém vai querer se aprofundar dentro de um preceito e de um conhecimento científico para querer revelar Deus, visto que Deus é crido através da fé. Então, a conspiração é que a fé me aparta do conhecimento científico de Deus. E o interessante é que essa percepção de conspiração que estava nesta palavra me veio junto com uma outra indagação, uma outra sensibilidade de que eu precisaria necessariamente ter como comprovar a criação de Deus através da ciência. Logo, através do experimento. Porque a ciência, num conceito mais elevado, é o experimento científico. Então, a ciência diz o seguinte: tudo que pode ser provado cientificamente por reações químicas, por processos laboratoriais, então isso é real. E o que não pode ser provado cientificamente é a abstração, ou seja, é abstrato, é fábula, é fantasia. É um mero termo de, digamos assim, de fé do popular. Podemos explicar mais ou menos dessa forma. Então o que ocorre agora, uma vez você compreendendo qual que é a minha revelação e o esclarecimento sobre a conspiração que há por trás da palavra fé, é que a palavra fé, num termo mais elevado, na sua continuidade, ela aparta o religioso até o servo de Deus, o filho de Deus, de querer compreender mais profundamente quem é Deus. Então ele vive naquela muleta chamada fé. Ah não, eu tenho fé que Deus existe, mas eu não preciso estudar quem é Deus, por que ele existe, de que forma que ele se revela, de que forma que ele se manifesta, cientificamente falando, tá? Não é de forma religiosa. Eu não estou falando de sensações de emocionalismo, não estou falando de arrepios, de calafrios, de frenesi espirituais, de sensações emocionais. Estou falando de provas científicas. Porque se Deus existe, há uma forma científica de provar a existência dele. Não necessariamente, novamente, há necessariamente a existência de Deus, mas a existência da criação de Deus, que somos nós e o que foi criado. Porque essa a questão, por que está escapando essa informação dos meus lábios? Porque já está na minha consciência essa coisa de provar o próprio Deus cientificamente. Então, mas isso é um termo mais elevado, para um outro tempo, para uma outra dispensação. E eu também não tenho pressa da revelação dessas coisas. Isso é coisa mais elevada, mais lá para o milênio sabático, final do milênio sabático, para nós ter um pouco mais de profundidade nessa revelação. Mas já está no meu subconsciente essa revelação. Essa revelação não, essa especulação.
Porque Deus, de fato, o Criador do universo, nos colocou aqui para evoluir. A evolução do ser humano, da criação, é conhecê-lo, o Criador. Isso é evolução. Isso é o processo evolutivo. Que a ciência moderna diz que o homem veio do macaco e aí passou pelos seus processos evolutivos até se tornar o Homo sapiens, até o homem moderno. Então, essa teoria da evolução, nada mais, nada menos é que uma alegoria do que é a evolução dos filhos de Deus. Então, segundo a ciência moderna, eles não falam, óbvio que não vai falar, mas este termo que o homem é macaco, veio do macaco, é uma alegoria do que eles estão querendo dizer, que nós, filhos do Eterno, somos como o macaco, quando nós não temos a profundidade do conhecimento científico de Deus. Então, simbolicamente, não é como se fosse um macaco. Pensa um pouco mais elevado, um pouco diferenciado dos outros animais, mas não passa de um outro animal. Isso é o que? Uma alegoria referente à alma animal do homem. Por que os deuses nos chamam de macaco? Porque a ciência deles são muito mais evoluída do que o homem natural. Principalmente o homem que é servo de Deus, que ainda não teve o conhecimento científico. Então, eu já falei da fé. Agora eu vou falar da criação, de uma parte já das revelações que me chegaram. Como que foi feita a criação da humanidade e do que foi criado? Seres, reinos minerais, a própria massa, a própria estrutura física, como que foi dado esse processo de criação de cada ser, de cada matéria, de cada animal, de cada espécie, a flora, a fauna e etc. Vou passar uma primeira instância de revelação que Deus já tem me trazido nessa última semana. E depois a revelação progredindo, eu passo para vocês mais informações em vídeos futuros. Então Deus me deu esclarecimento. Olha, Elias, tudo está esclarecido através da ciência moderna. A ciência moderna tem o esclarecimento científico da criação e das criações de tudo que foi formado. E aí eu perguntei para o Eterno, mas peraí, como que a ciência vai confirmar a criação? A indagação então é real, que está dentro do meu coração? É real. Veio a resposta divina para mim. E aí Deus me levou a estudar essa semana, agora alguns dias atrás, e as semanas passadas, inclusive a semana passada, Deus me levou a estudar física quântica, matemática quântica, estrutura atômica e aí ondas de radiofrequência. E através desses estudos, Deus me deu a revelação de tudo que foi criado e tudo que foi formado. Resumindo, não vou entrar em mais detalhe porque é algo bem interessante de se falar, eu vou falar com mais detalhe num outro vídeo. Resumindo, como foi feito o homem, como o homem se forma no ventre de uma mulher, como o feto se forma no ventre da grávida, como que a estrutura das plantas, dos seres criados, dos animais adquiriram forma, a minha revelação, pautado dentro da ciência moderna. Tudo e todos somos nada mais, nada menos que a matéria plasmada através de ondas diferenciadas de frequência de rádio e através do eletromagnetismo. Essa é a explicação científica de toda a criação humana, de todo o universo, de todo o cosmo, de tudo que está criado. Ou seja, cada um de nós, seres humanos, temos uma frequência de rádio. Pode ser de 1 Hz, de 2 Hz, de 10 Hz, 50 Hz e assim sucessivamente. A frequência que nós temos, ela é como a digital. Cada um tem uma. Então, através de uma frequência de rádio e do eletromagnetismo, se plasma a nossa imagem, se plasma cada ser criado. Dentro da flora, da fauna, dentro do reino animal, do reino mineral, do cosmo, tudo se plasma, ou seja, tudo se toma forma através de uma frequência que é emanada do Criador
para o cosmo, o espaço. Então, por exemplo, o profeta Elias de Campinas, o Eterno vai liberar uma frequência de 2.5 Hz, um exemplo. E essa frequência de rádio no espaço vai plasmar aqui na Terra, dentro do útero de uma mulher, através do processo de fecundação e tal. Através daquele processo de fecundação, processo de acasalamento animal, após as sementes que já estão formatadas dentro de uma frequência, dentro de um código de DNA, essas sementes, quando ali o óvulo se juntar ali o processo de ovulação que tiver ali dentro do útero da mulher, então uma frequência vai ser disponibilizada para aquela gestação. E aquela gestação, através de uma quantidade de frequência que é como uma digital, como o DNA, vai gerar o ser diferenciado em espécie, em sexo e etc e tal. Da mesma forma vai ser gerada uma planta, uma árvore, um animal. O que vai mudar para dar a forma de uma espécie e para dar a forma de um estereotipo, vamos supor assim por dizer, é a frequência que vai ser aplicada naquele ser. E essa frequência é administrada pelo Criador. Ele que libera uma frequência para se formar um ser. Isso eu estou falando físico, tá? Não estou falando alma. Depois a alma é um outro processo. Estou dizendo para dar uma estrutura física, para aparecer esse profeta aqui, ó. Dessa forma, com barba, com cabelo moreno, a cor de olhos, toda essa forma física é dada por uma frequência de rádio que é enviada e é utilizada através também um eletromagnetismo para dar formação, origem, formar o feto e assim sucessivamente dar o crescimento. Então essa revelação resumida do que é a forma de como Deus criou toda a espécie humana, todo o universo, através de ondas de radiofrequência, através do eletromagnetismo. Foi criado tudo que é aparecível, tudo que é aparente atualmente. Então fica aí para vocês, nesta manhã de terça-feira, este documental básico. Não expliquei com detalhe e ainda estou recebendo informação do Eterno para poder deixar essa informação mais polida, mais bonita, com palavras mais esclarecedoras, para não haver nenhuma confusão. Mas a primeira instância eu já trago para vocês uma informação interessantíssima. Aqui não deu para explicar com detalhes. Se eu tivesse uma forma de trazer para vocês um holograma, um gráfico, um vídeo explicando detalhes, ia ser mais interativo. Mas por hora, eu acredito que a tua mente, recebendo uma emanação do Ministério do Profeta Elias, vai conseguir te trazer um esclarecimento do que é o que eu estou falando com mais detalhe. Então fiquem todos aí com muita shalom. Mais uma aqui, uma visão panorâmica para você do terminal rodoviário aqui de Campinas, Magalhães Teixeira, para você ver onde o Profeta Elias está. E fica aí esse vídeo informativo para você de mais algumas revelações do Ministério do Profeta Elias. Talvez você pode dizer assim para mim, ó, você que vai ouvir esse vídeo: ah, eu sou físico, químico, eu sou cientista, Profeta Elias. Isso eu já sabia de longa data, desde a faculdade. Tudo bem, você sabia, eu não sabia. Para mim isso é uma revelação. E tenho certeza que para os meus irmãos que vão ouvir esse vídeo, vai ser também uma grande revelação. Então talvez para a ciência, é óbvio que já está esclarecido. Mas para o povo de Deus não se tinha esse esclarecimento com tanta ênfase, com tanta explicação, com tanto assim, mais vindo de um profeta, vindo de uma revelação divina. Então fica aí todos com muita shalom, Deus abençoe vocês e muita paz.